Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast que se chama Vozes. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você acessar o nosso podcast e os próximos podcasts que serão feitos aqui estarão lá. Mas agora estará no meu canal, Caio Modesto. Então, se você está assistindo, seja muito bem-vindo. E hoje vamos falar sobre a CCB. E eu trouxe aqui um casal maravilhoso que vai contar história, práticas, o que eles passaram por lá, conversão e tudo mais. Então, se apresente, Lu, seja muito bem-vindo. E Rafael, também seja muito bem-vindo. E eu espero que esse podcast seja uma bênção e que muitas pessoas também possam entender que a CCB não é uma igreja bíblica, é uma seita. E eu creio que nesse podcast vai ficar muito mais claro para todo mundo que vai nos assistir. Então, Lu, seja muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse já, qual igreja você frequenta hoje, e depois a gente vai conversando sobre outras coisas. Depois o Rafael também. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, que tem nos ajudado muito, né? Hoje nós congregamos no IP Anália, a gente faz parte do grupo Plantando essa Igreja, que é uma igreja em plantação da IP Penha, em São Paulo, Zona Leste. E a gente está lá já faz 3 anos que nós saímos da CCB, né? Nós saímos em 2022, no mês de abril, foi isso, né? Abril de 2022. E nossa caminhada foi muito interessante saindo da CCB, porque a gente passou por diversas camadas, né? De todas as situações, desde aquela família que não queria participar de nada que a igreja fazia, seja música ou acompanhar alguém do ministério numa viagem, até acabando com eu e a Lu termos funções importantes dentro da igreja, né? E se envolvendo com irmãos importantes dentro da igreja. E agora, dentro de outra realidade na IPB, hoje eu sou seminarista também da igreja, né? E Deus tem nos abençoado muito lá, seja ajudando quem está lá, né, que está chegando lá, quantas pessoas também na vida online, que tem tanta gente no Brasil espalhada, Caio, passando por situações parecidas com o que a gente passou, que acaba que nosso posicionamento dentro das mídias sociais deu espaço para tantas vozes por esse Brasil, de gente que sofre de verdade por causa do legalismo, da perseguição religiosa e a falta de evangelho, né? Ótimo. Vocês se conheceram antes, durante ou depois, até chegar ao casamento de vocês? Vocês se conheceram na CCB ou em outra igreja? A gente se conheceu na CCB. Eu, com 5 anos, fui para a CCB, meu pai era católico. Com 5 anos, ele teve decepção na igreja católica em relação à festa junina, festas, bebidas. Ele era tipo um tesoureiro na igreja católica e a família dele já tinham alguns tios meus que eram da CCB. Então, ele foi convidado pela minha irmã, que já estava na CCB. Uma das minhas irmãs tinha ido com a minha avó para a CCB, estava lá, meu pai foi convidado. E a organização, é o que a gente sempre fala, o grande diferencial da CCB, né? Encheu os olhos dele, a organização, homens separados de mulheres, porque meu pai, imagina, nós somos uma família grande, eu sou a 14ª filha, né? Uma família mineira grande, e meu pai, ele sempre foi aquele homem de regras, ele sempre na minha casa teve regras, ele gostava de tudo certinho, de todos cumprindo regras, e a CCB é o espelho disso, né? Então, lá tem várias regras de usos e costumes, a igreja é toda organizada, e aquilo, com certeza, brilhou os olhos dele, então fomos para lá. E a avó do Rafa, ela morava na cidade, e eles tinham um sítio, né, Rafa? Em uma cidade, 40 minutos da onde eu morava, e um certo dia, eu congregando na CCB, ele visitou e a gente se conheceu lá. Daí a gente se casou, começou a namorar em 99 e nos casamos em 2002. E você que foi responsável pela saída dela, da CCB ou não? De certa maneira, sim, graças a Deus, né, amor? Acontece que eu sempre gostei de estudar a Bíblia, sempre tive curiosidade, porque eu estudei em colégio adventista. E o colégio adventista tem toda aquela carga de ensino religioso, tem boas ilustrações, coisa que a gente na CCB não tinha, né? Então você via e idealizava o Sansão do Velho Testamento, o Davi, a criação do mundo, e aquilo lá habitou o meu imaginário. Eu sempre gostei da aula de religião.
A CCB não me dava nenhum espaço para aprender. Na verdade, a gente sempre se preocupava em ir na igreja e ouvir uma profecia. E quando eu já era casado, a gente já tinha toda essa autonomia, eu recebi de presente uma Bíblia de estudo. Então eu uni toda aquela minha vontade de aprendizado, aquela curiosidade, com a vontade de conhecer melhor a Escritura. E eu li a Bíblia inteira, eu usava minhas férias inteiras, da hora de acordar até a hora de dormir, lendo Bíblia de estudo. Até porque a gente ia para Minas e eu cresci sem TV. Então, assim, meu pai, a partir do momento que ele foi para a congregação, não podíamos mais nada. Ele tirou a TV, tirou o rádio de casa, tirou tudo. A gente seguia a regra, usos e costumes e tudo perfeitamente. Então, quando a gente passava as férias na casa dos meus pais, Rafa não tinha muito o que fazer, enquanto eu estava lá com os meus pais, ele pegou para... Mas isso foi muito bom. A Bíblia, né? Foi muito bom para mim, porque era um tempo meu com o Senhor. Eu pegava a Bíblia, eu tomava café e sentava. Ia lendo a Bíblia e comentário bíblico, e aquilo foi me despertando com vontade muito grande de aprender. A ponto de, quando eu fui para cooperador de jovens, eu falei assim, eu não posso dar essas respostas básicas que esses cooperadores de jovens dão para esses jovens. Por quê? A maioria dos cooperadores de jovens são ex-jovens atuais casados da igreja que acabam preenchendo uma lacuna do escalonamento da CCB. Lembrando que o seu público aqui, né, são evangélicos e tem a nomenclatura diferente, só para explicar para você continuar, porque geralmente nas outras igrejas são pastores ou líderes de jovens. Só que na CCB, o cooperador de jovem, ele é um pastor, porque ele atende todos os cultos para jovem, que é a mesma liturgia de um culto para adulto, só que reúne jovens e adolescentes, e crianças também. Você tem um pastor de jovens, né? E eu fui para pastor de jovens, se eu não me engano, em 2018. Agora falha um pouco a memória. Mas eu via que tinha um problema, porque quando os jovens, vamos dizer, recém-casados ou em algum tempo, eles vão para cooperador de jovens, que é o pastor de jovens, ele tem duas obrigações. Primeiro, ele tem que agregar os jovens, né? Porque ele tem um número de jovens considerável para tomar conta lá. E, ao mesmo tempo, ele tem que responder às necessidades daquele ministério local, que seria o grupo de pastores que tomam conta daquela igreja, né? Então, você tem um ancião, pelo menos um ancião, e um cooperador, que é a segunda pessoa, seria um pastor auxiliar. Você tem que responder a ele, você tem que agradar os dois mundos. O que você faz? Se você não tem evangelho, você responde com a entrega do sistema. Você oferece o sistema, os usos e costumes, a ideia de obediência. Então, você está cumprindo uma lição de casa e mostrando para os jovens o caminho que tem que seguir. Eu não gostava disso. E eu fui atrás de um curso de teologia. Eu fiz um curso de teologia online. Inclusive, naquele curso, eu fui a primeira pessoa, segundo alguns, a me declarar da CCB. Só que eu fui recomendado, depois que algumas pessoas descobriram, que eu não falasse para ninguém que eu fazia esse curso. Só que aquilo lá foi muito importante para a minha comparação em relação à doutrina, Caio. Porque eu comecei a perceber a questão da criação do mundo, conceitos melhores de trindade, né? Foi se desenvolvendo dentro de mim. Eu falei, peraí, mas a igreja não ensina isso. Então, toda vez que abria a Bíblia, eu já abria a Bíblia na pregação com um pensamento mais crítico. Eu olhava aquele texto e me preocupava em me ater ao texto. Eu ia no culto à noite, que eram os anciões que pregavam. Eu voltava para casa, Lu, feliz, eu aborrecido daquilo. O que foi? Ele não pregou a Bíblia, não. Mas como assim não pregou a Bíblia? E daí eu indicava para ela, olha, esse caminho desse texto, o natural é ele seguir por esse lado. E tem que apontar para Cristo, tem que falar de Cristo. Ele não falou de Cristo em nenhum momento. E ela se incomodava muito com isso, a ponto de achar que meu estudo estava trazendo perigo, porque ela tinha medo de eu mexer com as bases do coração dela. Ele sempre era muito argumentativo, né? Interessado, desde muito, muito cedo, porque assim, a nossa realidade foi muito diferente. Eu falo que a CCB, ela é multifacetada, então depende da sua condição financeira, do bairro onde você congrega e do tanto que você quer se envolver. Então, por isso que muitas vezes você vai falar alguma coisa da congregação e alguém que é da CCB vai falar para você assim,
Isso não acontece na minha comum. Você está mentindo. Por quê? Porque ela está vivendo uma outra realidade. Ou ela não se aprofundou muito, ou ela está num bairro diferenciado. Porque como lá não tem o estudo teológico sistemático para todos os anciões e cooperadores, então existe a revelação e essa liberdade que cada um tem de interpretar como quer, a não ser a respeito de usos e costumes, que é igual em todas. Mas uns liberam mais, outro menos, né? Mas essa liberdade, ela faz com que alguém duvide do que a gente está falando. Só que, como eu sempre falo em todos os meus depoimentos, quando eu posto vozes de outras pessoas, né? Você não pode invalidar a dor de outra pessoa, porque aquela pessoa passou por aquilo, né? Porque em uma seita, que é o que a gente vai trazer aqui sobre a CCB, se passa por muitas coisas opressoras desse tipo, né? Mas a questão é que, no que a gente estava falando sobre eu ser o culpado, ela não gostava, mas facilitou o quê? E aí você vê que o Espírito Santo vai trabalhando. Ela se interessou por aprender Libras. E quando ela começou a estudar Libras, e ela foi obrigada a ler as escrituras, ela voltava para casa, nossa, você sabia disso? Você sabia disso? Eu falei, sabia. Não, mas por que você nunca me contou? Eu falei, porque você não perguntou. E daí... E eu acho que ele quis me respeitar. Porque eu brinquei para ele podia ter me desrespeitado mais. Eu podia ter batido de frente e falar, não, você tá errada, esse lugar é assim. Porque, assim, desde que a gente casou, tinha no YouTube o Ricardo Adam, que ele falava, e era na época de fórum, de blog, né? Não, muito antes. Não existia nem antes YouTube, de YouTube, né? Não existia. E ele já comentava comigo, olha, esse cara aqui tem razão em algumas coisas. Eu falo, nem me mostra essas coisas. Então, assim, quando você nasce em algum lugar que é uma bolha totalmente fechada, porque quando você faz parte da CCB, eles te fecham mesmo uma redoma. Tudo para você é aquilo, porque eles embutiram na sua mente que aquele é o lugar certo, que outras coisas, e assim, não só que aquele é o lugar certo, eles pejorizam outros lugares. Quando lá em Minas, em Pouso Alegre, eu sou de Pouso Alegre, só para eu contextualizar, o tanto que desde o início, porque tem gente que fala assim, a CCB mudou. Não, ela era pior, né, amor? Eu não acho nem que mudou, né? Na verdade, existem pessoas mais preocupadas, Caio, em falar o politicamente correto, porque o chão da igreja não mudou nada. E como que acontecia? Uma das minhas irmãs, a minha irmã mais velha, todos eram católicos. 14 Antes de você continuar, depois você explica alguns termos, tá? Por exemplo, chão da igreja, porque quem está assistindo talvez não entenda algumas nomenclaturas da CCB, mas pode continuar. E antes, mas só conclui a parte sobre como que você descobriu o evangelho, que eu estava falando das Libras. E essa questão é importante nela, porque daí ela começou a entender as escrituras e a gente daí começou a caminhar junto. Ela entendia o que eu estava explicando para ela, de que as pregações não tinham o fundamento adequado do que o evangelho é ensinado e a tal da doutrina dos apóstolos, que é tão importante. A igreja não seguia isso. E ela foi se convencendo para o lado dela. Quer dizer, eu não precisei falar, vamos sentar aqui e vamos discutir isso agora, porque Deus foi dando para ela, e eu digo que é nítido que o Espírito Santo foi fazendo ela vir de outro caminho e começar a ficar paralela comigo, através das Libras. E aí que foi o despertar dela. E nessa situação, eu sofria no meu ministério por causa de outras circunstâncias, que daí a gente joga mais para frente, e ela sofria pro lado dela por causa da Libras. E essas dores que eu falo que a congregação, as pessoas só despertam a partir do momento que ela sofre algum trauma, alguma decepção, e nós caminhamos juntos nesse lado. Então, a nossa saída, eu fui o responsável por fazer ela abrir os olhos, mas no final do tempo, estavam os dois sofrendo do mesmo lado, e a nossa decisão foi mútua e sem nenhuma argumentação contra. Tipo, é só determinar quando que a gente vai parar, porque estava nítido para nós dois que o evangelho tinha que estar em primeiro lugar no nosso coração. Não perca esse raciocínio, tá? Pouso Alegre, Igreja Católica. Eu perdi. Eu vou voltar para eu mostrar características sectárias desde o início. Então, minha família toda católica, 14 filhos católicos. Eu tinha uma irmã freira, né? Que ela já era freira um ano antes de eu nascer, porque ela era uma das mais velhas e eu sou a caçula. A minha irmã mais velha, ela
ela foi para a Assembleia de Deus. Ela foi para a Assembleia de Deus, meu pai na Católica, e essa minha irmã, ela convidou meu pai para ir na Assembleia de Deus. Ela sofreu no casamento dela, sofreu algumas angústias, e ela recebeu visitas de igrejas carismáticas que encaminhou ela e foi encaminhando até que ela foi para a Assembleia de Deus. Lá ela entendeu o evangelho, tudo, convidou meu pai não aceitou na época. E logo, um tempo depois, teve o problema que eu te falei sobre festa junina, problema de dinheiro. E como a madrasta dele, minha avó, convidou a minha outra irmã, e a minha outra irmã foi para a CCB, se batizou e convidou meu pai. E meu pai aceitou. Viu toda a organização, a beleza, a aparência, que a gente fala sempre da CCB, orquestra linda, tudo muito silencioso, tudo muito organizado. Aquilo brilhou os olhos dele. Falar que a coleta era voluntária, que pastor não recebia. Você imagina, meu pai estava com problema com dinheiro. E toda essa estrutura na CCB era tudo que ele precisava naquele momento, né? E essa minha irmã da Assembleia, ela ficou à parte, ela ficou chateada por meu pai aceitar o convite da outra e não aceitar dela. Quando ele gostou da CCB, se batizou e trouxe eram 7 filhos menores de idade, obrigados a estar com ele na CCB. Os mais velhos eram maiores de idade, continuaram católicos e continuam até hoje. E eu lembro que desde essa época, era pregado nos púlpitos da CCB, porque assim, a CCB, ela tinha uma rixa gigantesca com a Assembleia, e isso era falado, até o nome da Assembleia de Deus. Tá bom. Não tinha outra igreja, falava o nome. Eram né? outras épocas, né? Então você podia falar como se não sofria cancelamento, né? Isso foi no ano de 88. A mídia não era tão forte assim, não tinha nem mídia, é só TV, rádio. E o que acontece dentro da CCB, ela é o tipo de igreja que ela não recebe visita de outros irmãos de outras denominações. Então, tudo que acontece dentro dela fica dentro dela. É por isso que hoje a CCB só foi realmente conhecida pelo Brasil, pelo público cristão fora da CCB, por causa das mídias sociais, do YouTube, né? Pandemia, né? Então, tudo que se falava dentro das igrejas ficava por lá mesmo. Os erros dos anciãos, o que eles determinavam, as profecias que eram faladas, ficava lá, morria lá. E foi assim que a gente ouvia coisas do tipo: aqui é a graça. A graça para nós sempre foi CCB. Graça, valor e presente merecido? Nunca, nunca. Nunca ouvi isso. Todos os meus anos na CCB. Então a gente ouvia que a graça era CCB e que fora dela não tinha salvação, porque era a igreja, era a doutrina apostólica como dos apóstolos. Só que se eu perguntasse para algum de nós o que era isso, ninguém sabia responder. Então, a dependência do líder religioso era total. E eles falavam que pastor, só o pastor era Jesus Cristo, que não existia pastor humano. Então, a gente não tinha estudo bíblico, então a gente nunca leu que Deus escolheu dons, uns para pastores e mestres. Não sabíamos que existia isso. Então, verdade, o pastor é só Jesus Cristo, porque a gente se referia ao Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso vinha na mente de qualquer CCBano. Porque pastor recebe, porque lá você tem que dar dízimo, então você tem que falar quanto que você recebe. Então, era tipo, eles faziam o negócio fica feio. Ele demonizava tudo que era fora da igreja. Você tinha que falar quanto que você ganha, eles iam fazer um cálculo. Isso é o que eles falam de como seria em outra igreja, né? A congregação ensinava, olha, lá eles vão calcular o seu dinheiro, eles vão saber perguntar o seu salário, você vai ter que preencher ficha. Então, eles vão criando realmente uma doutrinação para que você se sinta incomodado com qualquer convite que venha a te levar a essas igrejas. Lá senta todo mundo junto, então imagina um casal de namorados sentar junto no lugar santo, na casa de Deus. As pessoas eu vi muito isso em reunião de mocidade. Reunião da mocidade, o que é? Não é o culto de jovens,
que tem comumente aos domingos, mas são cultos especiais que acontecem de tempo em tempo, onde se reúne jovens de várias igrejas numa mesma igreja. E eles falavam muito isso assim, porque aqui essa irmandade é santa. Olha os jovens de um lado, um do outro. Imagina você ir no culto onde você vai com a tua namorada, cheio daquela, como eu vou falar, do furor, da vontade, da juventude. Você acha que você vai estar prestando no culto? Você vai estar passando a mão na sua namorada. Eu ouvi isso. Então é a demonização de tudo que acontece fora do sistema CCB. Eles distorciam até a saudação da Assembleia, porque é paz do Senhor. Daí eles falavam assim, como essas igrejas falam paz do Senhor? Que Senhor é esse? E vocês não podem responder. É ensinado a não responder com mente. Era paz de Deus. Então eu cresci nisso. E eu cresci olhando meu pai que chamava essa minha irmã de sectária. Porque nós aprendemos isso. Então, ela era sectária e os outros meus irmãos eram católicos. Então, olha só o exclusivismo. Então, era totalmente exclusivista. Então, minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs que logo depois casaram em igreja católica. Nós não podíamos ir porque a gente estaria idolatrando os santos. Daí, meu pai pedia autorização para o ancião. Não pode ir, porque é idolatria estar lá. Então, minhas irmãs, a minha família ficou meio dividida e ressentido, cada um num canto ressentido em questão de religião, né? Essa minha irmã também, eu cresci vendo a minha sobrinha aprendendo, tendo estudo bíblico, e lá na CCB a gente não sabia nada. Eu via que elas sabiam da Bíblia e a gente não sabia de nada, mas até então eu não entendia e a gente aceitava. Só o que vinha, como era revelação, porque era tudo especial, lá eles precisavam estudar. Aqui não precisa estudar. É a voz direta de Deus para o ancião. E usava a justificativa que Deus se usava até dos senhorzinhos da roça para poder pregar a palavra para um doutor que não sabia ler. Por quê? Você está num contexto do interior de Minas Gerais. Estamos falando em anos 80, tá? Vamos voltar atrás que tem que contextualizar. A maioria daquelas cidades do interior, se a capital as cidades grandes eram carentes de pessoas com instrução, mesmo da vida, não estamos falando nem de instrução bíblica, o que você vai falar do senhorzinho na roça? Como que você vai validar essas igrejas construídas, onde o sujeito vive na base da enxada e à noite ele é um cooperador, um pastor? E ele não sabe nada. Na verdade, ele replicava outras pregações que ele ouvia de anciões que passavam por lá, ou uma validação da fé, toda a cultura de fé que ele traz de outras igrejas que ele fez parte antes de ser da congregação. Como validar isso? É o que ela está mostrando. E vocês eram ativos na obra. Você, Rafael, era cooperador? O que você era? Fui cooperador de jovens, que é o pastor de jovens, e cooperador do ofício ministerial. O nome é gigante, para falar que é pastor auxiliar. E o que você fazia lá? E daí, o caso dele, daí, como eu falo, que é multifacetada. Essa foi a minha Somos de realidade muito diferentes. A minha realidade em Minas. Ele já nasceu na graça. Quando ele nasceu, os pais já eram da CCB. Só que os pais dele já eram diferentes. Eles não seguiam regras de uso de costumes. Por quê? O bairro dele já era de uma realidade de condição financeira melhor, média, né? Daí, assim, a minha realidade era diferente dela, então é uma igreja que já foi construída com outras ideias. O próprio ancião de lá, ele não gostava desse... Vou usar a palavra retetê, mas é porque é muito comum nos cultos. Esses vídeos que você vê no Instagram, não, a minha igreja era aquele padrãozinho, sabe? De muito silêncio, muito respeito, né? O pessoal até brincava que o pessoal não gostava de visitar minha igreja, que eles chamam de comum, né? Outras pessoas da congregação, porque falava que lá dava para dormir, deitado, porque o banco era vazio, o lugar era vazio, não tinha muita gente, e você sentia sono na pregação. Eu gostava, porque era a única coisa que eu tinha, né? Então, eu achava isso interessante. Mas minha carreira foi, nesse sentido, usar a palavra carreira, para quem é da CCB, quer me matar, né? Mas a gente sabe como funciona. Né? Eu casei muito jovem e sempre gostei de ajudar na igreja de alguma maneira. Me juntei
com amigos que também jovens como eu na época, a gente está falando em meados de 2004, 2005, que também tinha muita vontade de fazer algo. E a gente começou a fazer visita. Então a gente orava, pedia para Deus fazer revelar o lugar onde a gente queria orar. E nós era um grupo muito certinho, muito redondinho, fazia tudo bonitinho. Isso foi, Caio, Eram durante os muitos casais, anos. né? Eram Os casais de casais. jovens, alguns com crianças muito pequenas. E isso agradou aos membros do ministério, então passaram-se alguns anos, eles pediram para que a gente também atendesse cultos familiares para idosos, que já é outra escala dentro do sistema da CCB. Você não faz parte aqui você não é um pregador oficial, você está nos ajudando. Então a gente Essas visitas também, para deixar mais, para aprofundar mais, a gente viajava para o sul, para Minas, para interior de São Paulo, levando mantimentos, roupas, enfim. tinha um trabalho social Trabalho social bem intenso. bem intenso. Então a gente juntava nossas economias, comprava coisas para levar para algumas cidades, enfim. Mas dentro do sistema do meu bairro, daí aí eu e mais alguns começamos a atender cultos familiares. O que que é? Você visita idosos que não conseguem mais ir à igreja por causa da própria idade, enfermidade, e isso foi durante algum tempo. Daí nós ficamos nisso por 7 anos. Eram 4 cultos por semana, porque a igreja tinha muito idoso. E logo depois, daí eu fui colocado para cooperador de jovens. Daí você vira alguém oficial do ministério, né? E que é o pastor de jovens. E eu fiquei lá durante, não chegou nem a 3 anos, né, amor? Não lembro agora de cabeça, mas vamos colocar 3 anos aí, arredondando. E daí eu fui colocado para cooperador de ofício. Na CCB é assim, ou a pessoa mudou de lugar e o espaço foi aberto, ou alguém morreu. Só existe essa situação. Vamos dizer, quem estava antes de mim como cooperador de jovens foi transferido para uma outra igreja que tinha necessidade já de um cooperador de ofício, porque lá tem um escalonamento, que é importante dizer. O ancião é a cabeça, é a pessoa mais importante da igreja. Abaixo dele, o cooperador do ofício, que é o pastor auxiliar. E eles realmente existe um respeito, que um fala, o outro cala a boca. Não tem um conjunto de pastores que trabalham a favor da igreja. E o de jovens é aquela raspa do tacho, que ninguém. Ele está lá cuidando dos jovens, mas ele não é. Ele é uma criança que está começando, né? E não tem o respeito. Tanto é que quando eu fui para o ministério, foi na época para poder, como cooperador de jovens, foi o ano que foi liberado para os cooperadores de jovens participar das reuniões de ministério. Antes eles nem faziam isso. E depois foi dado para nós o direito de ungir as pessoas em oração, que a congregação tem essa cultura de colocar óleo no dedo e colocar na fronte da pessoa para uma oração especial. E daí foi nos dado essa autorização, que antes não era dado. Então, quer dizer, o cooperador de jovens é aquele que está aprendendo. Bom mesmo é quando você chega lá para ancião. Então, existe uma questão de uma corrida, quem vai ser ancião primeiro. Porque se você for ordenado com um dia de antecedência do outro, você é o que veio antes é mais importante que você. Né? Então, E isso é o que a gente fala da CCB do chão, da prática. Existe essa hierarquia e tem que ser respeitado. Porém, no livreto, que é a mensagem, um livreto sobre a ordem da congregação cristã, como que surgiu, como que foi a revelação, lá fala que não existe hierarquia, que o Supremo é a revelação de Deus, né? Mas no final, ai de você se você falar alguma coisa diferente do ancião, né? Enfim, mas E ele sempre foi fora do comum que existe na CCB. Porque como ele já também estudava, né, coisas que outros não faziam, o ancião lá da igreja, ele também já era, ele lia muito a Bíblia, se via que ele lia outros livros teológicos também, porque ele usava coisas históricas que não se via na Bíblia, né? E ele também ensinou muita coisa para o Rafa. Então, a gente viveu uma outra realidade. O mundo era completamente diferente, cara. Porque a verdade é que na CCB, você não é ensinado. Quando você é convidado, revelado por Deus, eles fazem assim. Eles juntam os anciões, alguns anciões da região, se juntam, oram a Deus, para Deus mostrar alguém. Só que Deus mostra sempre aquele que estão empenhados em visitas, por isso que a gente fala que existe escalonamento. Em visita, em viagens,
em já estar atendendo o culto familiar, e o Rafa era um desses, né? E lembrando que ele, lá na CCB, não é ensinado, porque não tem estudo, então não é ensinado assim, olha, como que Deus vai te revelar a palavra, né, amor? Eu vejo que quando uma pessoa é colocada para o ministério lá, em jovem, ele passa muito apertado no começo, porque primeiro ele não tem domínio do púlpito, porque ele está subindo aquelas escadas que aquele espaço é tido como santo. E não tem um preparo antes, não tem? Como que funciona? E isso eu não falo só por mim, eu vejo por outros. Quando você é anunciado como cooperador, como alguém que vai fazer parte daquele grupo, existe um culto prévio no sábado, geralmente, onde apresenta essa pessoa para a igreja, conta-se a história da igreja, faz toda uma festa, porque isso é um momento, assim, único. Porque você imagina, se essas pessoas elas vão envelhecer lá dentro até morrer, quantas vezes alguém vai ver um membro do ministério ser trocado num determinado bairro? É pouco. Então você está participando de um momento especial, onde Deus do céu, pelo Espírito Santo, deu a revelação que aquele jovem que cresceu entre nós agora será o nosso líder. Então é algo especial. E o que acontece no primeiro culto, quando esse jovem, que ele é cooperador de jovens, é apresentado para a igreja? Quem prega é o ancião local, porque ninguém levanta na frente de ancião para pregar. Então ele prega, faz a apresentação, faz umas brincadeiras com a criança. O culto seguinte se vira, já não vai ter mais ninguém. É desse jeito. E o que acontece? Eu ainda tinha, porque por isso que a Lu falou que eu tinha uma questão da diferença. Eu já estudava a Bíblia. Do escalonamento, Eu já porque ele já tinha uma experiência de atender culto. Mas é o que nem sempre acontece. Eu tive essa naturalidade. Eu já tinha intimidade com a palavra, que a palavra eu digo com a Bíblia. Eu já pregava em cultos familiares, então eu tinha intimidade em falar em público. Agora, tem muitos que nunca, que eles falam, e o pior, Caio, é como se isso fosse um orgulho dentro da igreja. Eu fui para cooperador de jovens, eu nunca tinha nem chamado um hino na igreja. Porque a liturgia do culto da congregação é assim, os hinos são chamados pela igreja. Tem um hinário tradicional deles, então alguém grita, assim, chamemos um hino. Alguém fala 260, levanta e fala. Daí todo mundo toca. Por Hino. isso que a orquestra é tão, assim, glamourosa, porque todos os que estão lá têm que saber tocar os 480 porque hinos. tem ensaio para isso, né? Então, Mas tem ensaios. Então, assim, a gente sabe que essa área da música na CCB é o foco que distorce muita coisa que acontece lá dentro. mas em relação ao culto, e o que acontece? Então, a pessoa, o que é dado direito ao povo em comum? Até existe uma participação que é diferente de uma liturgia de um culto tradicional reformado, por exemplo. A igreja participa ativamente. Quem chama o hino é a própria igreja. Então, o que vai ser cantado é definido na hora lá, quando alguém levanta e canta. E chama, daí canta. Depois tem a hora da oração. É a oração espontânea, que a igreja participa, aguardando que Deus revele para alguém, essa pessoa alça a voz. E depois tem a hora do testemunho, onde é dado direito para que um irmão levante e conte sua história, o que alcançou da mão de Deus. Ou seja, se uma pessoa chega e fala, eu nunca testemunhei, eu nunca fiz uma oração e nunca chamei um hino, ou seja, essa pessoa não teve participação ativa em culto nenhum. De repente, ele virou o pastor da igreja. Sem intimidade nenhuma, porque geralmente, se uma pessoa não tem coragem para chamar um hino ou de fazer uma oração em voz alta, ele é acanhado, ele tem vergonha de aparecer em público. Ele tá todo mundo sentado, eu levanto para falar o número do hino, peraí, você está em evidência. E de repente ele se orgulha que nunca fez nada disso. Meu Deus, que líder essa pessoa vai ser? Até ele desenvolver essa habilidade, ele também não sabe pregar a palavra. Então o que ele vai chegar? Ele vai validar a cultura da igreja. Ele vai elogiar as pessoas que estão lá na frente. Ele vai replicar o que ele ouviu nas O profecias. sucesso é você repetir o que você aprendeu dos mais velhos, porque você congrega com muita frequência. Então, em algum momento, como a congregação tem seu linguajar próprio, você só valida. Por isso que eu falo que o pregador da CCB padrão, ele copia e cola. Ele copia o que ele aprendeu dos mais velhos e replica agora que ele está ocupando aquele espaço. Quando você traz qualquer coisa diferente, é vista com maus olhos. Então, no meu caso, é que eu trazia de fato coisas diferentes, porque eu tinha uma preocupação. Eu ficava antenado
estou cuidando de jovens. O que está acontecendo na cultura? Naquela época que eu era cooperador de jovens, tinha a história da baleia azul, jovens se mutilando, se cortando, aceitando desafios, e um monte de coisa. Peraí, como que eu vou trazer isso aqui para dentro da igreja para educar? E o que a Lu falou é muito legal, que no meu bairro em específico, eu tinha um ancião que ele gostava que eu me aplicasse no estudo bíblico de verdade. E ele falava, Rafael, o que foi ensinado? Prega o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? Se resume. É do jeito do lado da congregação. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você ficar nisso, só tenha certeza que você vai ter ter sido um bom cooperador de jovens se você ensinou esses 4 livros para essas crianças. E não se preocupe em ler profecia, em desvendar mistérios de alguma coisa aqui e ali. Não faça como todo mundo. E ele me dava essa liberdade. Então, eu ia para fora da caixa. Só que qual que era a recomendação? Esconda suas bíblias de estudo. Ele era muito... Ele foi o que nos ensinou muita coisa que a gente aprendeu na CCB. Né? Carrega até hoje coisas boas. Coisas muito boas. Só que o que nos entristecia muito era que tudo era escondido. E isso nos deixava muito assim, mas por quê? Até quando ele fazia... A gente juntava a mocidade para responder perguntas, porque lá tudo que você pergunta é visto como rebeldia. Porque você tem que seguir e acabou. Se você perguntar, é porque você está querendo fazer. E se a gente que tinha ministério... com maus olhos, né? E se a gente eu que era do ministério, tinha algumas dúvidas e ninguém respondia igual, porque quando eu fui para o Inário 5 era recente, que mudou, né? Tinha o Inário 4. Daí agora tem o Inário 5, que já está há um bom tempo. Mas foi nessa época que veio o conceito do famoso tópico de ensinamento que falou que a Bíblia continha a palavra de Deus. Que foi a mudança. E o que aconteceu? Eu percebi que muitos jovens da igreja que eu tomei conta, eles ficavam guardados com algumas perguntas que eles não tinham coragem de perguntar para o ministério local. Na verdade, a maioria, né, de toda a CCB, ninguém notou isso. Porque para a CCB, a Bíblia não é importante mesmo. Então, assim, outras igrejas notaram, o povo de fora notou, mas o povo de dentro, raríssimo. Porque para o povo de dentro não importa. Porque o ponto de doutrina tá estático. Tipo assim, mudou uma palavra. O que faz sentido? Eu estou esperando a revelação mesmo. E, Caio, não mudou só o ponto de doutrina. O negócio foi tão sério que a gente viu e eu trouxe no meu Instagram depois que eu saí também da CCB, que eu notei isso. Não mudou só o ponto de doutrina. Mudaram 2 dos hinos que tinham a palavra Bíblia. Então, você viu, era uma mudança pontual, era uma mudança intencional. Porque senão não teria mudado, porque mudou o Inário 5, mudaram algumas palavras que eram muito rebuscadas, né? Então, eles trouxeram palavras mais modernas. Na verdade, palavras mais populares. Mais populares. E mudaram algumas técnicas da música. E eu percebi que mudaram esses 2 hinos, que é a Bíblia, a palavra que ilumina os nossos pés, né? Daí tiraram a Bíblia. Então, e você vê, não precisava tirar, porque a palavra não era difícil, né? Era uma Bíblia, todo mundo sabe o que é. Então, foi bem intencional. E depois que saiu na internet e que todo mundo trouxe que beira o liberalismo, né? Essa mudança é que eles vieram falar que o contendo é por conta da autenticidade. Mas, termina. Isso que ela está falando aconteceu em 2024. A resposta oficial da CCB foi em meados de 2024. Só que você para pensar, eu fui para cooperador de jovens em 2018. Não tinha resposta oficial. E é isso que eu ia falar. E já estava nos estatutos. Já estava. Fazia tempo. Já estava no Inário. 2011 a mudança. Então. O que aconteceu? Quando eu fui para cooperador de jovens, o que veio de jovem perguntando para mim por que mudou o ponto 1 do tópico de doutrina, porque talvez eles já estavam antenados na internet mais do que a gente nisso. E eu falei, não vou responder errado, né? Vou perguntar para quem? Para os anciãos. Por quê? Aí tinha uma questão, sou cooperador de jovens novo, estou ainda sendo validado por todo aquele grupo de jovens, eu não vou perguntar por mim mesmo, vou perguntar para o ancião.
O ancião que eu queria que me desse a resposta sempre se esquivava e falava, não, a gente conversa isso depois. Não, isso aqui, quando eu tiver um momento só com você, a gente conversa. Ele não respondia. Fui num outro, ele respondeu uma coisa que não me agradou. E eu já tinha muita proximidade com outros anciãos de outros bairros. E cada um me dava uma resposta. E tudo resposta esfarrapada. O que a gente percebeu? Ninguém sabia nada. Foi colocado lá pelo grupo dos anciões mais velhos, que conforme o Brás procede, mas não juntou ninguém para explicar uma coisa tão importante, por que que mudou. Eu tive que formular minha própria resposta baseado naquilo que eu achava mais ponderado em responder. Absurdo. Então, assim, Mas a questão do despreparo, como você chega lá, é uma roleta russa de verdade. Tomara que a igreja local receba alguém que tenha se preparado antes, tenha um interesse nas escrituras e prefira ser um pouco mais ponderado naquilo que fala. Se não, meu filho, azar o teu, porque ele não vai se afastar do ministério porque ele pregou bobeira, heresia ou nada. E daí, o que acontece com os jovens de hoje e até daquela época? Eles vão ao YouTube e pegam as pregações que eles acham mais incríveis e vão absorvendo como regra. E daí o neopentecostalismo come solto. Por quê? O que eu quero fazer com esses jovens? Pregar para eles o quão incrível eles são ao lado de Deus. Um meio que um David Leonardo. Você é o centro de Deus. E é o que você vê na pregação disso. Ou ele vai validar vai ser antropocêntrico, vai validar o cristão que está lá, que abriu mão de um churrasco de domingo e quanto você é incrível, que nesse sol de 40 graus, você tá de esses terno? jovens estão de terno. Maravilhoso, você entendeu a obra. É um legalismo, né? Ou eu vou validar a denominação, porque as regras da igreja, eu vou ameaçar eles se não cumprirem. E daí mostra, nossa, aquele irmão prega a doutrina. Porque ele está sendo só validando. Então, acontece muita coisa por trás por ter esse tipo de regra. Então, o Rafa começou a comprar Bíblia, livros, e quando visitavam em casa, jovens visitavam, ele era aconselhado a esconder. Então, assim, daí isso foi entrando. Tipo assim, como assim esconder a palavra de Deus, estudos da palavra de Deus, sendo que isso deveria ser um orgulho, uma coisa boa, né? E foi quando eu comecei a estudar Libras. E eu tive que voltar à palavra de Deus, porque tinha que ser algo visual. E quando eu consegui me formar lá dentro, nos níveis de lá, fui estudar fora, porque eu queria dar o melhor. Da fora é buscar cursos Buscar curso extra, porque alternativos. a CCB dava um curso dentro e eu fui ter um curso alternativo para aprender mais. E eu lembro que no curso dentro, a gente, na CCB, se usa somente a versão Bíblia... A revista corrigida. Da revista corrigida. E, assim, é muito difícil entender, né? Você vai lendo lá, você não entende o que está falando. Imagina pra gente, se a gente não entende em português e para passar em Libras. Era muito difícil. Então, a gente pegava o celular e colocava outras versões. Vamos ver o significado dessa palavra. E trazia outras versões. E um dos instrutores, ele falou assim, gente, eu tenho essa Bíblia. E ele levava a Bíblia NVI. Ele falou assim, olha, eu sempre... NVT. Ele falou assim, olha, eu sempre vou no Conde Sarzeda, aqui em São Paulo, onde tem livros, né, teológicos, bíblias. Eu sempre vou lá e eu tô indo semana que vem lá. A gente podia fazer o seguinte, é muito barata a Bíblia lá, qual de vocês vão querer? Eu posso trazer para vocês. Fomos dando dinheiro. E fez um monte de elogio, porque essa tradução vai ser fácil de vocês entenderem, para vocês montarem todo o sistema para poder passar em línguas. Foi assim. Em Libras. Daí ele trouxe, a gente usou acho que umas 2 aulas. Na próxima aula ele chegou chateadíssimo e o ancião ele falou assim, olha gente, a congregação cristã no Brasil, ela só aceita essa versão, revista e corrigida. Então, o instrutor, ele fez isso. A Bíblia a gente não se joga fora, não pode jogar fora, a gente sabe disso. Vocês podem fazer uso em casa, mas aqui na igreja não entra. Então, aqui na CCB vocês não podem usar. E isso era estudo, não era nem culto. Então, nós fomos proibidos de usar a Bíblia NVT lá. A minha era capa preta. Então, eu usava, porque as outras eram coloridinhas. Até nisso existe legalismo.
Porque o Rafa tinha uma que era marrom com uma listra dourada, e quando ele foi para cooperador, o ancião e o diácono ficaram de olho nele e falaram que aquilo não era a Bíblia de servo de homem de Deus. Nossa, ficar de uma cor. Porque tem que ser preta. O legalismo lá é gigantesco. É gigantesco. Tem um exemplo que aconteceu com esse da troca da Bíblia que ela está falando, é porque essa Bíblia tinha as palavras de Jesus em vermelho. Faz bastante tempo. E ele falou, Rafa, se chega um ancião do teu lado e vê você, um visitante, ancião mais velho, e vê você com essa Bíblia com letra vermelha, Rafa, você já prega diferente. Ele vai falar, esse menino está estudando, vai ser ruim para tua carreira. E daí foram lá, compraram uma Bíblia para mim do fundo bíblico de lá, revista corrigida, capa preta, bonitinho, falaram, isso é Bíblia de homem de Deus. Dedicatória. Fizeram uma dedicatória, com carinho, mas tipo, não traga mais essa Bíblia. Então, Caio, a gente via que era assim, existiam pessoas que pensavam um pouco diferente, assim, poderia mudar alguma coisa, mas era sempre assim, esconde porque alguém pode pensar isso de você, esconde porque você não vai se dar bem. Tem muito da Bíblia, da vida paralela dentro. Então, o legalismo na CCB, ele faz você pecar muito. E eu me via muito pecadora em relação a isso, muito pecadora. Dependendo da igreja que você vai, você não pode ir com certa roupa. Dependendo da igreja que você vai, e assim, eu tomei conta, depois que eu fui para Libras, da periferia ali da Zona Leste. Tomei conta de algumas das meninas, eu fazia o rodízio, e quando elas faltavam, eu tinha que cobri-las. E a gente chegou num momento crítico, né, da igreja e da nossa relação em relação a congregar junto. A gente já não congregava junto, porque o Rafa era cooperador perto de casa, e eu tinha que ir atrás dos surdos. Então, eu tinha que ir em outras igrejas. Então, assim, a gente não congregava junto. Eu tenho 2 filhas, hoje elas têm 13 e 18 anos, mas na época era 10 e 15. Então, elas, como a assento é diferente, elas queriam vir comigo, não queriam ficar na comum. Elas começaram a perder amizade, perder referência. E eu levava elas junto comigo, interpretava, e quanto mais, por isso que a gente fala sobre a congregação ser facetada, quanto menos condição financeira, mais eles se apegam em profecia. Daí a profecia da prosperidade, daí que é mais profecia. Batalha espiritual mais forte. línguas, Neopentecostalismo. mais neopentecostalismo, quanto mais periferia. E eu comecei a ver aquilo, e lembra que a igreja onde a gente estava era o nível que o Rafa falou. Era uma igreja sem muita bagunça, uma igreja mais tranquila. Seria um padrão CCB. Se pudesse tirar uma foto para virar um cartão postal da igreja e falar, não, isso aqui é CCB. A minha igreja era ótima para isso. Porque ela não tinha nada disso que escandaliza. E eu comecei a ir. Então, a interpretação começou como eu tinha que ver o texto com a pregação, não tinha sentido nenhum o que eles pregavam. E línguas estranhas e profecias tenebrosas de acusar pessoas sobre usos e costumes, de colocar a pessoa para o inferno, de castigar a pessoa como pecado. E aquilo começou a me fazer muito mal, muito mal. O que eu falo sobre usos e costumes, eu costumo falar que usos e costumes, numa igreja, ela vira doutrina, e ela é uma das coisas mais prejudiciais que eu já vi em relação a uma igreja, porque ela leva ao pecado. Porque você peca de qualquer forma. Eles têm mania de falar assim, uso e costume, obedece quem quer. Porque é como se for numa empresa você tem que obedecer. Se você entra aqui, então você sabe que tem que obedecer. Mas a gente vê lá em Colossenses, quando Paulo fala assim, que vocês estão libertos em Cristo, vocês vão ser escravos agora das coisas do mundo, não use, não toque. Tipo, agora não é mais sobre o que é do mundo. E a gente vê que a CCB, ela trouxe coisas do mundo para cá. Então, interpretou errado Deuteronômio, onde fala que a roupa tem que ser diferenciada. Colocou isso como usos e costume, o que não é. Exemplo disso por exemplo, na época de Jesus, os judeus usavam vestido. Então, tanto mulher como homem usavam vestido. Isso é costume, isso é real costume. No Japão usam kimono, isso é um real costume. Agora é um real costume homem usar calça, terno, e mulher usar vestido aqui no Brasil? Não, não é. É um país tropical, né?
Entende? Então, eles inventaram. Eles trouxeram a cultura italiana por causa do fundador, o Franciscon. Que era o valdense, né? Que era reformado, né? Exatamente. Sim. E ele veio para cá em meados lá de 1900, então você tem toda a cultura do final do século, né? E do século passado e tal. E ele traz isso como ideal. Porque, nossa, então ele tem a revelação de Deus, olha A como gente ele se sabe veste, a roupa aqui, ó, até o pulso, E a gente quanto sabe menos que, mostrada a pele. os valdenses e os puritanos, eles queriam aparência, né? Vamos ver quanto mais a gente escraviza o corpo, os desejos humanos, mais santo a gente fica. E é essa visão, não é uso e Um costume. exagero puritano. É o exagero puritano que aconteceu dentro da CCB. Então, você não pode usar esmalte, você não pode usar brinco, você não pode... Em detrimento do que está na palavra. Por isso que a gente fala que usos e costumes está acima da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não pede isso. Então, para você ser um músico, você louvar a Deus, você tem que estar dentro de usos e costumes. Para você para você ficar na porta recebendo as pessoas, você tem que estar no padrão. Todo o sistema da igreja, ele gira em torno do uso e costume, porque você só é selecionado para ter determinadas coisas se você preenche o checklist da cultura do uso e costume. É por isso que a gente diz que a tradição oral ela tem uma força muito maior que as cartas, de tudo que eles registram como documento, porque são coisas muito poderosas que vão definir o teu futuro lá dentro. Por exemplo, se eu for um jovem que deseja usar barba, eles vão falar, tudo bem, pode usar barba, só que você nunca vai ser nada. Nunca vai ser nada. Por exemplo, eu falo isso porque o Rafa, ele foi cooperador de jovem, ele foi cooperador de adulto. E, por exemplo, para escolher auxiliares de jovens, que são os líderes de grupos, eles viam isso. Aquele menino não, aquele menino, ele, de vez em quando ele vai na balada, aquele menino não, aquele menino é muito moderninho, aquela menina, não, ela usa calça, a gente vê ela usando calça na rua, aquela menina, a unha dela é sempre pintada. Então, você seleciona. Tem a Então, ver com a paternidade, dependendo se o pai ou a mãe não Exatamente. está muito de acordo, família, se a né? família não está Então- dentro do uso e costume, também essa pessoa é prejudicada. Essa revelação é mentirosa, é totalmente mentirosa, porque ela é bem direcionada. Baseada em análise. Ela é baseada em análise da pessoa. E o que eu falo sobre usos e costumes que leva as pessoas ao pecado? Porque o uso e costume, ele gera uma igreja fiscal. Pessoas que viram fiscais de pessoas. Então, o foco daquela igreja deixa de ser Cristo, deixa de ser os bereanos que vão conferir para conferir o quê? Usos e costumes. Na verdade, se você conhecer muito a Bíblia, você é visto como uma pessoa que está olhando para fora, né? Lembra que eu falei da questão da que foi demonizada a cultura de fora? Então, você lê a Bíblia, qualquer coisa numa roda que você vem trazer algum assunto em que você mostra discordância com aquilo que foi pregada, você tem um afastamento social. Então, essa pessoa, quando ela desperta para o evangelho, ela tem que ter alguém do lado dela que seja companheiro. E eu dou muito graças a Deus pelo que aconteceu comigo, Calu. Porque no universo da CCB, Caio, quando é só a esposa ou só o esposo que desperta, ou um jovem que ainda depende dos pais, eles vivem em, usa a palavra meio exagerada, mas o inferno na terra, porque eles não têm com quem se relacionar. Eles querem se libertar de algo e o cônjuge tá trazendo até problema pro casamento. Eu e a Lu, a gente caminhou junto, saímos junto e já miramos o que fazer agora que a gente tá livre para poder viver o evangelho de verdade, que igreja que a gente vai, como que a gente vai trabalhar isso. Agora tem pessoas que elas vivem uma verdadeira corda bamba entre ele validar de verdade a escolha do evangelho na vida dele que ele viu que não dá mais e perder tudo em volta dele e talvez afetar até o relacionamento. Então a gente tem pessoas espalhadas de verdade por esse mundo, vivendo este drama. Dores terríveis. Sabe? De rejeição da família. Ameaça de separação. Você vai mudar de igreja, então já saiba que você vai embora de casa. Assim. Então, aconteceu uma coisa recentemente, não posso dizer o nome, tá? Mas em Minas Gerais, que o menino, eu vou dizer menino porque ele tinha ali seus 18, 19 anos, né? Mas um adulto, ele disse que não ia mais para a CCB. E a esposa dele é da CCB. E estava fazendo a transição. Aí falou, não vou mais, eu não quero mais, porque realmente eu descobri que ali não é uma igreja bíblica.
a moça se separou dele. Então, isso tem acontecido. Preferiu deixar como primeiro ministério a igreja do que o casamento. Na verdade, Ele abandonou. Tem mulheres que, na verdade, você vê que casou com o ministério. O que é mais comum, naturalmente, como é no evangelho que a gente vê na história, as mulheres têm mais sensibilidade para despertar. Então, é mais comum nas casas começar pelas mulheres e os homens irem cedendo do que começar pelo homem. Uhum. Mas quando começa pelo homem, tem casos de mulheres que falam que quer a separação porque Deus me mostrou que eu casaria com um homem do ministério. Nossa. Então é assim, tipo assim, se você for abandonar isso tudo, eu vou ser esposa do quê? E isso torna a situação difícil para todos os lados. A mulher sofre porque ela tem que estar submissa ao marido. E o marido sofre porque ele vai destruir toda a cultura da família da esposa. E assim, quem decide se por separar, o CCBano, né? Que decide se por separar, ele está pensando que ele está fazendo isso por Deus, que ele está escolhendo a Deus. E eu sempre falo para essas pessoas, porque assim, a maioria dos que estão me procurando no Instagram, nessa luta, nessa dor de entender que a CCB está errada, está entendendo que tem muitos pontos errados lá dentro, mas não tem força de sair. Uns pela tradição familiar, né? E outros pelo medo da rejeição, né? E eu sempre falo assim que a dor é real, é verdadeira, nós passamos essa dor, mas existe vida pro lado de cá, né? Mas lembrar também que, porque a gente entende essa dor, porque assim, quando eu saí, minha mãe, Deus já tinha recolhido minha mãe já tinha morrido, e meu pai estava com Alzheimer. Tanto é que a primeira coisa que eu falei com o Rafa, o dia que ele chegou chorando do culto, e eu chorando de outro culto, e a gente não aguentando mais, porque assim, quando o Espírito Santo, ele te convence de que lá não tem o evangelho, é insuportável as pregações. É insuportável estar num lugar onde o nome de Jesus está sendo difamado, Jesus é um coadjuvante, a Bíblia não é citada, a Bíblia é descartada. Enfim, tudo que eu tenho postado, os vídeos que eu tenho postado, é aquilo que acontece mesmo nos cultos. E quando a gente chegou nesse dia, né, eu lembro muito bem do Rafa chorando, a pergunta que eu fiz para ele foi assim: amor, a minha mãe não tá aqui e meu pai não vai entender. Os meus irmãos, a gente sabe que cada um é responsável pela sua vida, mas você tem seus pais. Então, você vai fazer essa decisão. Como que você vê em relação aos seus pais? Daí ele falou assim: Lu, você é minha família. Então, a gente tem que pensar nas nossas filhas. Lembra que eu falei sobre usos e costumes? Caio, eu estava ensinando minhas filhas a mentir. Como assim? Deus não está olhando para você durante a semana, ele só olha para você dentro da igreja? E a gente ia no cinema, porque lá também não pode ir no cinema. A gente ia no cinema e eu falava para elas: não conta para as meninas, suas amiguinhas, que a gente foi no cinema. Então, eu estava ensinando elas a mentir. Porque se usos e costumes fosse algo mesmo que Deus pedisse, tinha que ser a minha vida. Por isso que a gente fala que a CCB vive duas realidades, dicotomia. Você é alguma coisa durante a semana e no culto você é outra coisa completamente diferente. Então, aquilo começou, a gente pensou assim: é nisso que a gente quer criar nossas filhas? E nisso o Rafa tinha ido para cooperador de adultos, a gente falou assim: a gente vai deixar outras pessoas ensinarem as nossas filhas? A gente está entendendo a Bíblia, a gente vai deixar terceirizar a fé das nossas filhas? Ou, de repente, a gente ensinava alguma coisa em casa, na igreja ensinava errado, a gente vinha no carro consertando tudo. O que a gente fazia de consertar a pregação? A gente consertava, isso estava ficando cansativo. Daí eu fiz essa pergunta para ele. Daí ele falou assim: não, nós somos uma família, eu tenho que decidir a nossa família. E o que eu trago para essas pessoas que estão nessa dor, né? Eu entendo que essas pessoas vão pensar o quê? Ai, é minha mãe, é meu pai, eles que me levaram para a CCB, eles que me viram e choraram com a minha primeira oração, com o meu primeiro recitativo, eles que se emocionaram quando eu estava na orquestra tocando pela primeira vez. Como que eu vou admitir que eles erraram? E é uma dor legítima, né? E não é só sobre teologia, é sobre afeto. E é por isso que uma seita machuca tanto quando sai.
Porque você fica achando que você, saindo, você está desonrando os pais. E tem uma questão também, tá ligado a isso que ela tá falando sobre desonra, é que quando você constrói uma fé que não é baseada em Cristo, é muito difícil você confrontar anos de dedicação numa denominação e todo um sistema que você acreditou e falar, peraí, então tudo que eu vivi é uma mentira? Então tudo que eu vivi é uma mentira? E ele prefere não sair da igreja porque ele vai ter uma enorme dificuldade em admitir que o que ele viveu não foi o evangelho. Ele falou, e as obras? Eles sempre olham para obras. E as obras? E aquele irmão que me ajudou? E não sei o que me ajudou? Então, assim, ele fica preso nesse sistema. Entre a gratidão às pessoas e realmente o sino do evangelho que bateu no coração dele. Ele não consegue desvencilhar. Ele prefere ficar cego, a maioria, e fazer de conta que ele não está vendo a verdade, do que ele abrir mão do relacionamento que ele construiu a vida toda com o pai, com a mãe dentro da igreja, de entrar na igreja e ver o familiar dele, daquela pessoa que viu ele crescer. Ele não consegue abrir mão. E eu sempre trago Tiago, né? Tiago, da Epístola de Tiago, ele era irmão de Jesus. Jesus, aqui na Terra, no caminho dele, não acreditou. Tiago não acreditou em Jesus. Então, quem somos nós para que a gente saia só quando estiver tudo perfeito, todos acreditando na mesma coisa e sair com a família inteira? Não é assim que vai acontecer. Nós seremos desacreditados. Só que é a partir da gente que Deus usa de alguma maneira para que a seita seja denunciada, seja desmascarada, né? E sair, Jesus mesmo disse que ele vinha, que teria dissensão entre pai, mãe, filhos, e que ele vinha trazer espada, não paz. Então, ele nos alertou a isso. E, assim, a nossa firmeza, a nossa fidelidade é em Cristo, né? Porque não tem como a gente não sentir essa dor. Essa dor. E, Lu, quanto à questão das práticas espirituais, Lu e Rafael, eu sei que uma das bases principais da CCB é a questão da manifestação do Espírito Santo durante os cultos. Eu queria que vocês falassem sobre essas coisas. A Lu, eu queria que ela falasse sobre o véu, que é algo muito comum nas mulheres, né? A ideia de profetizar com o véu. Aí usa a parte lá que Paulo fala lá, ó, que ele escreve para a igreja de Corinto e tudo mais, né? Tem essa ênfase em a mulher usar véu e profetizar. E, Rafael, quanto à questão dos homens, como que funciona essa questão, por exemplo, do ancião levantar e profetizar e a igreja não deve questionar? Como que funciona essas coisas lá? Tá. Sobre o véu, ele é algo que se chega um visitante lá, eles até oferecem o véu. Se vê que a pessoa não está com véu, vai lá e oferece, quer um véu para usar, né? E a pessoa pode recusar ou não. Mas eles falam assim, que quando você vai se batizar, o batismo lá, só para eu contextualizar, o uso do véu ser obrigatório. Quando você vai se batizar na CCB, por exemplo, você está na rua, nunca ouviu falar de CCB, entrou na CCB, sentiu aquela emoção, porque na CCB não se estuda para se batizar, você está naquele culto do batismo, e o ancião ele faz apelos emocionalistas, sabe? Do tipo, hoje Deus, você entrou aqui pela primeira vez, coisas que vários vão entrar pela primeira vez. Então é alguma coisa geral, só que você que entrou pela primeira vez vai falar, é Deus nesse lugar. Nossa, ele sabe que eu entrei pela primeira vez. Ele sabe que eu entrei pela primeira vez. Você que entrou aqui pela primeira vez, Deus está te chamando. E fala de um contexto ainda de dor, porque quem entra na igreja pela primeira vez, ele está procurando um abrigo, né? Está procurando um lugar para poder se encostar. E realmente deve ter algum sofrimento. Deus te ama. Venha para as águas. Deixa seus pecados aqui nas águas do batismo. Ele promete te ajudar. Esse sofrimento que está em você vai acabar. É o inimigo de perseguir. Venha do jeito que você está. Porque hoje você pega o passaporte para o céu. Sem esse passaporte você não entra. Porque amanhã... sempre, quantas vezes eu fui em batismo e ouvi isso? Tanto é que eu me batizei por 12 anos com medo do inferno. Porque se você for no cemitério, você verá que não tem só idosos, tem jovens, crianças, daí aquilo te
aqui eu posso pegar o passaporte, meus pecados vão ficar nas águas do batismo. Amanhã eu posso não ter oportunidade? Você acha que eu não vou? Mas ele falou que a primeira vez que eu entrei é comigo isso. Daí essa moça vai e se batiza. Ela se batiza, só que ela usa calça, ela usa esmalte, tal. Ela consegue, olha, eu dou no mínimo pelo menos um mês para ela congregar do jeito que ela tá, porque fala que é para vir do jeito que tá, que Deus vai fazer a obra. Só que não é Deus que vai fazer a obra. Os julgamentos, os olhares julgadores, a cultura local te obriga a vestir uniforme. Por isso que eu falo que a seita, ela faz você vestir o uniforme do lugar. Então você vai se sentir mal se for de calça, você vai se sentir mal se você for com acessórios. Então você vai vestir a roupa. Não é Deus que vai te tocar, não. Você vai se sentir compelido de estar do jeito da irmã do lado. E o véu, ela vai... Não, agora você é batizado, você tem que usar véu. A maioria não sabe por que usa véu. Sabe aqueles experimentos que é muito feito por psicólogo, que uma faz e todo mundo repete? Uhum. E daí aquela pessoa fica olhando porque todo mundo faz. Efeito manada, tipo efeito manada. Total, efeito manada. A congregação, a gente pode falar isso com toda certeza, ela é toda baseada em efeito manada. E aí eu não quero nem invadir o assunto dela, né, porque vai misturar com o meu em algum momento, mas é isso aí do véu. A pessoa, como que uma mulher vai ficar, né, amor? Então, sem véu? Antigamente era só um padrão de véu. Então vendia-se no fundo bíblico uma renda pequena e era o padrão, porque todas têm que ficar na simplicidade, todas iguais, porque tem umas que tem o cabelo mais comprido e não podia cortar também nem as pontas. Então tinha que ter cabelo longo e véu. Com o passar do tempo, todo mundo nota, todo mundo fala, nossa, a CCB parece igreja de rico, porque os homens estão de terno, as mulheres gastam mesmo, as mulheres são muito vaidosas. Vestidos caros, bolsas, sapatos. Véus caros. Véus. E daí começou a existir um comércio de véu. As irmãs viram. A congregação tem um nicho muito grande de comércio. Então, tem muitos também que estão se despertando para o evangelho, mas estão presos por conta do comércio. Porque se você sair da CCB, você é linchado e a pessoa não compra mais de você. Isso tem vários aí que podem falar, né? Teve um que havia aqui, não vou citar o nome dele, que era de Campinas. E ele tinha vários comércios e muitos clientes eram da CCB. E ele saiu da CCB. Ninguém compra mais com ele. É assim. Isso é religiosidade mesmo. Total. A gente tem um casal de amigos que vendia, né? Comida, né? Também pararam de comprar total dele, marmita. Advogado que perde cliente. Advogado perdeu muitos clientes. Todos da CCB, esse tipo, sai. Então, por que crianças também usam véu? Então, pelo mesmo motivo, porque mulher tem que usar véu. Biblicamente não faz sentido. A criança usar véu. Não faz. Não faz. Nem o contexto de Corinto tá bem explicado lá, mas eles adotaram, como eles buscam uma padronização, eles olham lá, a mulher tem que ter a cabeça coberta. Tem véu, a gente tinha véu de recém-nascido, é menina, bebê de colo, tá de... Não faz sentido. Eu tava nas minhas filhas, bebezinhas. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Só que o que acontece? Começaram a ter rendas e assim, totalmente diferenciado do que era antigamente. Mas você vai ver que, é como a gente fala sobre a CCB facetada. Existe alguns lugares que existem as profetas, que é algumas irmãs que se reúnem em oração, e essa irmã é a profeta. Por quê? Porque ela ora e Deus revela algumas coisas, e ela prega para você e ela acerta essa pregação, e você espalha e começa a vir gente orando com ela. E essa irmã, por exemplo, ela passa o cabelo, nunca cortou, passa na enfermidade da pessoa. Se der certo, aquele cabelo vai passar em outras enfermidades. Que carrega o ar de santidade. Véu vai passar em outros lugares também. Era como se fosse... Então, mistura misticismo com isso. Então, quer dizer que a CCB, por meio dessas práticas, não parece ser uma igreja pentecostal, parece ser neopentecostal. Eu acho que é mais neopentecostal. Aí entra numa questão. Por que bebê ou que menina usa véu? Eles pegam uma interpretação errada lá de Coríntios e vai falar que é sinal de poderio diante dos anjos. Então elas sentem que sem o véu
elas estão sem autoridade diante de Deus, que eles fazem essa interpretação do poderio dos anjos. E então, assim, se eu não estiver de véu, Deus não escuta a minha oração. E o que é muito comum, e eu falo isso não de achismo, é conversando com as irmãs. Tipo assim, você está num momento de necessidade, desespero, aconteceu alguma coisa, você tem que orar no carro. Tudo bem, você pode orar. Mas o de verdade, a oração certa é quando você chegar na sua casa, põe o véu. Tanto é que é ensinado às mulheres carregarem dentro de suas bolsas um véu, por menor que seja, para em momento de necessidade, você colocar na cabeça e ter esse clique com o divino. Então, por exemplo... Tem testemunhos que pegou fogo na casa... E o véu ficou intacto. Igual a Bíblia. É tipo assim, você vai no hospital, teu filho está internado, você vai estar sem véu para orar no banheiro? É esse tipo de situação. Então, é dado ao véu, foi criado, eles falam que não, mas no real é dado ao véu um poder místico. A mulher sem isto na cabeça, ela está descoberta. Sabe a cobertura espiritual? Ela está sem essa cobertura espiritual, porque ela perde autoridade diante de Deus. Daí eu já trouxe em vários posts, né? Vocês entendem que teria que ser todo o cabelo coberto? Vocês entendem que poderia ser preto? Daí aquilo começa a incomodar a pessoa, porque o branco parece que é pureza. É, pureza. Não é? Ela traz essa pureza, daí envolve com a questão do casamento, como é vestido de noiva. E eu falo que a congregação é neopentecostal porque, estudo pessoal meu, tá? Ninguém vai ter registrado isso. Aquela Bíblia Scofield, ela tem uma forte influência na teologia da CCB. Por quê? Pega dos anos 80 para cá, anos 90, os neopentecostais que foram para a CCB, pastores neopentecostais que foram para a CCB e acabaram ganhando espaço dentro da CCB, não como membro do ministério, mas aí que eu vou explicar, no chão da igreja. Essas pessoas viram grandes pregadores no meio da igreja. Explica o que é chão de igreja. Chão da igreja é assim, a igreja... ela tem o ministério oficial, que é o ancião, cooperador de jovens, cooperador de ofício e diácono. E esta é a cúpula do que é realmente oficial dentro da igreja. Essas pessoas, elas passam ensinamentos, eles pregam a palavra, eles leem as cartas circulares que a gente vê agora em um monte de vídeo no YouTube, participam de reuniões ministeriais. Agora até no site, né? Tem o site, participam das reuniões ministeriais, eles são instruídos como ensinar a igreja. A pregação oficial é a que vem do púlpito da CCB, porque tem toda aquela questão mística de que a partir daquele momento que sobe a escada não é mais o homem, é Deus. O chão da igreja, então, é tudo que vem abaixo desse púlpito. E é a teologia popular, muito parecido com o pessoal fala que a teologia popular católica, que ela mistura até elementos de outras coisas. A congregação, ela se alimenta disso. Lá você tem um mix de várias crenças misturadas e os lugares de oração. Então, se reúne na casa de fulano para orar, lá tem revelação, lá tem profecia, lá a gente ora até o dia amanhecer e tem de tudo lá. A batalha espiritual em si, a teologia da batalha espiritual, eu nunca vi em nenhuma igreja um movimento tão forte quanto de batalha espiritual dentro da CCB que não se diz neopentecostal. É uma guerra entre Deus e o demônio pela tua alma que parece que você está vendo a batalha na tua frente, de barulho de espada. E a gente vai, eu estou vendo espada de um demônio contra um anjo ao seu respeito. Sabe aquela... Quando eu descobri que o diabo é o diabo de Deus, pensa no alívio, que eu não sei. Então, e estou vendo anjo, estou vendo tudo. Então, o neopentecostalismo, o catolicismo romano influencia, e até o espiritismo influencia muito a crença dentro da congregação. E você vai perceber isso aí, não no púlpito, não nas cartas, não nas pregações oficiais, a não ser que seja muito periferia, que daí você acaba vendo, mas é nesse chão da igreja, onde as crenças acontecem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a minha mãe, um parente lá, levou rã para comer num sítio que a gente estava. Não, você não come, porque está escrito na Bíblia que quem é batizado não come rã. Misturou com a teologia geral, né? Mesmo a transubstanciação, não existe um documento falando que eles creem em transubstanciação, mas se você for numa ceia, eles vão orar e falar, a partir deste momento, isso é o corpo, isso é o sangue de Cristo.
As irmãs, elas têm que tirar as migalhas, não pode deixar migalha de pão cair no chão, e o copinho, elas têm que lavar com uma água especial, uma bacia, elas têm que lavar aquilo, e eles têm sempre um jardim, e tem uma igreja, acho que em São Bernardo, ou na Bahia, eu tenho isso no Instagram, que eles fizeram um túmulo de Jesus. Um túmulo. Daí eles abrem lá e depositam, porque é o corpo de Jesus. Então eles estão enterrando Jesus em toda ceia. Só que se você for falar que eles creem em transubstanciação, não, porque isso não é oficial, que é só um respeito com a ceia, que não tem a ver com transubstanciação, entende? Só que no chão da igreja, todo mundo sabe, porque nós participamos, né, amor? Do enterro. É tipo um funeral. E servir ceia também, né? E você já chegou a enterrar algum pão já? Sim. Já. O que acontece? É o velório do pão? É o velório do pão e do vinho. Pensa que isso aqui é um convite de honra para quem é da congregação. Porque assim, só fica para participar da ceia. Não foi, amor? Para participar. E era muito real. Não, é verdade. É verdade que não foi? Foi engraçado. Não chorava por Cristo, mas chorou pelo pão. Porque assim, tipo, eu falo, logo eu, nossa, eu tô participando disso. O que acontece? Isso fica para o final do culto. Antigamente, alguém era responsável por transportar isso até a sua casa e lá fazer o descarte. Mas não é alguém qualquer, tipo o diácono, né? O meu diácono tinha um jardim na casa dele, que ele me convidou para participar a primeira vez, e ele foi lá enterrar o pão, enterrar o vinho. Rapaz, eu chorava. E tocando, os filhos tocando. O pessoal tocando o hino. Tipo assim, como se eu estivesse sentindo a presença de Deus. É a questão do efeito manada, é a cartaz emocional, eu vejo aquilo com tanta especialidade que aquilo toca o meu ser de uma maneira que eu desago em lágrimas. É especial para mim. E daí começa a imaginar um sepultamento. Então a congregação, ela sepulta Jesus todo culto. O culto é fúnebre. Para lembrar que Jesus morreu. Não é igual. Não é uma celebração. Não é que Cristo ressuscitou, né? Cumpriu-se a profecia. Cristo Tanto ressuscitou. É que assim, é sobre a morte. A orquestra tem um ensaio para a orquestra de ceia que tem que tocar bem baixíssimo. A gente tem que cantar bem meia voz e meio e lentamente. Então é uma marcha fúnebre mesmo. Que loucura, né? E daí você tem a pregação. Hoje, nos anos para cá, de uns 15, 20 anos para cá, começou alguns ensinarem, não, é alegria. Que momento que é alegria? Primeiro você faz todo aquele momento fúnebre para lembrar da morte de Jesus. Depois tem a pregação, né, o momento da ceia, mas o último hino, cante com alegria, Jesus ressuscitou, não sei o que lá. Isso de uns 20 anos para cá. O que acontece aí depois do culto? Todo mundo volta feliz para casa, vamos sepultar Jesus de novo lá. E não pode, por exemplo, quando eu servi a ceia pela primeira vez, eu fui repreendido. Eu já conhecia quando faziam o pão, porque o pão da ceia da congregação, primeiro eles tentavam seguir a regra no passado de fazer o pão asmo. Sem fermento, não pode ter nada, que esse é o pão. Você vê como que a teologia é misturada, tinha que ser dessa maneira. E elas colocam véu, elas fazem oração, assam esse pão enquanto fazem. E esse pão tem que estar separado. Na cozinha? É. Que loucura. O pão orado... Vai vir um monte de gente nos seus comentários falando que isso é mentira. É como eu te falei. Na minha não acontece. Na minha não acontece. E é verdade. Pode ser que na dela não aconteça mesmo. Ele não participou do pão, ele só vê o pão lá e não sabe como que rola. Pois é. Então, por exemplo, se eu faço pão na minha casa, vamos dizer que seja na minha casa. Daí, Caio, se a gente quiser comer aquele pão, que na minha igreja sempre colocou ovo escondido, né? Não podia, mas o ancião falou, coloca aí, não fala pra ninguém, pro pão ficar mais gostoso, porque ele era confeiteiro, o ancião. Colocava ovo. Então ele sabia que o negócio, como melhorar. Você tem o forno lá e você faz uma massa separada, a qual nessa você não ora. Pra não ficar... Então essa massa aqui a gente assa, depois a gente come, mas esse aqui vai ficar pra ceia. E é feito um pãozão. E qual que é o medo das irmãs? Olha que coisa, como que elas têm medo quando eu falo que parece que na congregação tudo é pecado e Deus vai te tirar alguma coisa. O pão, ele não pode ser vários pães, ele tem que ser um pão grandão, ele não pode ser cortado com faca, porque você não vai colocar lâmina no corpo de Cristo, tem que ser sempre com a mão. E o desespero delas é de como assar um pão tão grande se o miolo não ficar cru. E se fica, elas entram em desespero se der errado, como se elas estivessem errando diante de Deus.
Na celebração... O corpo de Jesus é um só. Então O corpo de Jesus é um... Não pode ser vários pães para separar para a igreja. Tem que ser um só e divide. E o que sobra tem que enterrar, Então, porque é o corpo. É isso aí, a gente pega um pãozão, daí você faz a oração. Eu que tinha que servir o pão na minha igreja, eu não podia ficar de costas para a igreja, que é desonra para a igreja. Imagina uma mesa atrás de mim e lá está o pão. Mas eu não posso ficar de costas para Jesus também, que é o pão. Então eu tinha que ficar de diagonal, em respeito à igreja e respeito a Jesus. E uma vez eu virei e fiquei assim, fiz a oração meio com o meu ombro, meio que de costas para o pão. Tomei bronca, porque eu fiz a oração de costas para Jesus. E na hora da separação, você tem que separar em pedaços, né, direitinho, cortado com a mão e colocado na bandeja para a igreja se servir. E depois todo esse pão que estava coberto em cima da mesa, ele vai ser sepultado e enterrado na areia, na terra. E daí tem crendices populares, que teve um irmão que não conseguiu cobrir todo com terra, no dia seguinte estava com cheiro de carne podre. Nossa, gente. É real, não estou mentindo. Que caiu o próprio ministério... Caiu vinho na toalha da mesa e estava com cheiro de sangue. Que coagulou, o sangue que o vinho coagulou porque não foi só derramado na terra. Isso é puro catolicismo. Totalmente. A CCB, eu falo que depois que a gente saiu e que a gente vai... Que daí, assim, dá para criticar. Porque quando você tá lá, igual eu falo, tem algo afetivo, emocional, né? Aquele apego. Mas depois que você sai, que você começa a desprender, começa a ver com crítica, com critério mesmo bíblico, é muito parecido com o catolicismo. Agora, essas doutrinas são ensinadas pelo próprio ancião, tá? Não é ditado popular. Esse negócio da carne apodrecer, do sangue coagular, do vinho coagular, eles falam isso, eles propagam isso aí. E como que é, a gente já está chegando no final, fazer algumas perguntas, como que é a preparação de um ancião antes de subir no púlpito para pregar? Ele tem algum tipo de preparação, tipo, ele faz um esqueleto ali, ele prepara uma introdução, ou vou chegar na hora, Depende. Deus vai me revelar, e é isso, como que funciona? Bom, vamos lá. Tem muitos mentirosos, mas... Essa é a palavra, tem muitos mentirosos. Mas em qual sentido? Explica. Em que sentido? Na tradição normal da igreja, não. Ele tem que ir a ponto de... Alguns são tão zelosos que não querem nem resolver problema de pessoas da igreja antes do culto começar para não chegar influenciado para pregar na palavra. Fica carnal. Carnal. Então, a ideia é que ao longo do culto você desenvolva, esteja antenado com tudo que está acontecendo, porque através de um hino, através de um testemunho... São sinais. Né? Deus vai dando sinais do que a palavra vai ser revelada. Então, o que é a palavra revelada? É realmente um momento de adivinhação, em que a pessoa ela entra num estado de concentração e ela fala assim, vamos aguardar que Deus envie do céu nos revele a sua palavra. E abre, Deus seja louvado, amém. Daí ele oferece para todas as pessoas que estão lá, membros do pastorado que estão lá, né? Os cooperadores, anciãos que estiverem visitando. E daí ele aguarda, se ninguém aceitar, tipo, não tenho, ele vai para trás e aguarda esse momento, essa confirmação de Deus. E aí, assim... Existe uma N fala sobre como cada um revela. Que eu vi em letras de fogo escrito na parede, que eu fechei o olho e uma voz falou para mim, Lucas 5. Outro simplesmente abre a Bíblia, faz realmente uma roleta lá, onde o dedo parar ele vai pregar. Isso são a grande maioria. E se gabam por isso. E daí... não é incomum se ouvir, olha, Deus está me dando essa palavra, mas nem imaginava tal coisa que eu ia pregar hoje, eu nem sei, eu nunca li essa parte que Deus me deu. É um orgulho falar isso, tipo assim, gente, eu sou completamente ignorante nisso aqui que eu tô lendo. E outros a gente percebe que daí envolve eu, no meu caso como era, você já sabendo que você é um educador, você tem que trazer esse assunto para a igreja, você já tem aquilo lá preparado na sua mente, é de uma maneira consciente, porém você não pode transparecer para a igreja. Tipo, eu estava em casa e Deus me revelou Efésios 2. Peraí, revelou em casa? Tem que revelar agora. Em casa não é revelação. Agora eu vou me entregar. Eu era tão legalista que o Rafa estudava. E o escritório nosso, a gente tem um escritório no quarto.
E um dia eu passei e vi ele estudando. Eu falei, você está estudando? Tô. Eu olhei o que ele estava estudando. E eu vi o texto e o capítulo. No culto, ele pregou aquilo. Nossa, aquilo me deixou chateadíssima. Eu cheguei... Ficou mal. Ficou mal. Como que você está estudando e a mesma coisa que você está estudando? Porque assim, eu achei que ele estudava várias coisas. Daí foi uma briga. Eu falei assim, olha, você vai estudar pelo menos 3 para deixar Deus revelar um dos 3. Revelar. Tipo, dar liberdade para o Espírito Santo, pelo menos revelar o que ele quiser, né? E você percebe que em anciões diferentes, que tem aqueles que não lê nada de Bíblia que vão falar sempre os mesmos. Tipo, Salmo 23, Salmo 5, Salmos o quê? Conhecido, Mateus sabe? 5. Tipo, se vocês falar de algum reis, alguma parte que é menos conhecida, ele não vai nem saber. Profeta menor. A maioria nem lê. Me chamaram a atenção uma vez porque eu li a coisa muito difícil da Bíblia e pedia para a igreja abrir em coisas difíceis. Porque eles não estão habituados a folhear a Bíblia. Então você chega lá e fala assim, vamos ler Obadias. Sofonias, Profeta Menor, ou até as cartas do Novo Testamento. É a pregação, para que isso, manda ler? Mas existe uma oposição, né, até das cartas paulinas? Oposição? Tipo assim, você falou cartas gerais, Sim. Porque é só os evangelhos que... Por quê? Uma coisa é fácil. Se eu falar para ler Atos, tá logo depois dos 4, a pessoa memoriza. Se eu pegar uma carta que ela, tipo, vamos abrir em Filemão. É uma várias. Se a pessoa achar... Até a pessoa achar, vamos... Primeiro, Pedro e João, primeira, segunda Pedro, João, primeira, segunda, terceira, nunca, não faça isso. Você vai deixar a igreja para a Bíblia, vai ficar 5 minutos o pessoal folheando lá. Então, assim, é mal visto, porque eles têm uma cultura, assim, daquilo que é comumente lido. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, né, e todo aquele negócio, eu fui aprendendo quem que era Tozer, fui aprendendo não sei o quê, Timothy Keller, e muito também do, meu Deus, me deu branco, o que escreveu Cristianismo Puro e Simples, Você tá falando do C.S. Lewis? C.S. Lewis, a coisa mais simples do mundo. Eu comecei a perceber que alguns anciãos tinham frases decoradas de C.S. Lewis. Sim. Eu comecei a perceber que que o ancião estava citando Tozer. Achando que era mistério, revelação. Eu falava para Lu, quando chegava em casa, eu falei, amor, tá aqui, ó. Eu abri o livro do Lewis e mostrava, tá aqui, ó. Ainda tava lendo escondido, né? Pensa. Então que... E aí, não, a gente fala igual o Jarbas fala, né, que intelectualidade, como que ele fala? Ele usa uma palavra. Uma distorção. É quando você usa da intelectualidade dos outros para falar que é revelação. Então é o que na CCB você tem que esconder. Mentira. Você tem que esconder. Você não se produz, você está apenas repetindo o que você ouviu ou leu para dizer que você é intelectual. Algo então, tipo. assim, ou você. Não falar que você é intelectual, falar que veio de Deus. Não, aí é pior, aí é uma mentira. Na verdade, você está roubando o direito autoral, né? Porque o que acontece? Então, na CCB. Na conta de Deus. É pior ainda. Ou você prega o que todo mundo prega, com os jargões que todo mundo fala, repetindo as mesmas coisas que todo mundo quer ouvir, como se fossem dispositivos. E o povo gosta disso, tá? Ou você vai estudar a Bíblia escondido, vai adquirir um conhecimento fora, mas vai fazer de tudo para que não percebam. Então você vai usar muitas palavras Deus me mostrou, que está me trazendo agora, porque tem alguém aqui dentro, e ele mistura aquele conceito que ele estuda fora com alguma coisa que pareça revelação para aquele momento. É muito dolorido isso aí, porque nessa questão da repetição, é até ruim para o pastor, para o pregador da CCB que quer ensinar alguma coisa, que eu tenho certeza que tem gente lá que quer mudar o sistema dentro da igreja, que quer pregar o evangelho, que quer fazer o certo. Ele já se validou disso, ele já procurou conhecimento fora, ele já não consegue ser a pessoa que ele era quando ele começou. Mas se ele não trabalhar a pregação dele com elementos que façam a igreja dar glória, que a glória é a resposta da comunhão, e se sentir... Da aprovação, né? Serem aprovado por aquele público, a pregação vai ser um fiasco. Então, por mais que ele tente pregar a Bíblia, ele fecha a pregação com os famosos jargões da congregação. Porque você veio aqui dentro buscar hoje, porque Deus está na tua vida, porque aquele teu sofrimento X, que aquele teu sofrimento Y, que aquela pessoa que te persegue... Eu até posto bastante prova, falo assim, prova do que eu tô falando. Pega um papel,
vai em igrejas, em bairros diferentes de CCB, anote quando que fala o evangelho explicando a morte de Cristo e a salvação pela morte de Cristo. Anote como eles repetem as profecias, que são os mesmos jargões que eles usam. Eles querem ouvir as Para que mesmas vocês vejam que é sempre as mesmas coisas e que de evangelho não tem nada. E o que eu falo, pergunte para o ancião qual outra igreja ele indicaria se não houvesse CCB. Ele não é louco de indicar, porque ali é a graça, ali é a salvação. Então, são coisas que dá para você colocar em prova para você entender que a CCB é uma seita. Agora, mês passado, o presidente da CCB, tem vídeo lá no meu perfil, que os jovens perguntaram para ele, e foram 3 perguntas, as 3 que caracteriza que a CCB é seita. Perguntou se ele pode casar uma pessoa de outra igreja. Então, vamos supor que essa outra igreja fosse a Assembleia de Deus, a base de fé cristã. É evangélica. É evangélica. Por que não pode? Lá na congregação não pode. Porque eles pensam em briga por coisas tipo, não acredita em véu. Não... Você entende? Estilo de música. Isso não é nada bíblico. Estudo, escola dominical. E daí perguntou também se pode visitar outra igreja. Ele respondeu que se você está lá e se o Espírito Santo está em você e você está feliz, você não tem por que ir buscar em outro lugar, porque você já está completo ali. Característica de seita. Quer dizer, ele só não falou não. Se você manifestar qualquer coisa que você queira algo fora, isso significa que você não tem espiritualidade. Porque se você tiver espiritualidade, você não tem para que buscar fora. Entendi. Gente, estamos chegando no final já, mas eu quero que vocês deixem, na verdade, um recado para quem está saindo da CCB. Porque vocês já saíram, frequentaram essa igreja, desculpa a expressão igreja e CCB na mesma sentença é difícil, né? Mas qual a recomendação que vocês têm para aqueles que estão saindo ou que querem sair? Primeiro, acho que são 3 ou 4 grupos de pessoas diferentes. Primeiro, eu já falei que são aquelas pessoas que estão apegadas à família, né? Que a dor é legítima, mas não pode pensar, se apegar a minha mãe que esteve lá e eu vou estar validando que o que ela me ensinou é errado. Sim, porque a Bíblia tem que ser sua regra de fé, não a regra que a sua mãe achou que era verdade. Ela também foi enganada, né? Então, esse grupo, ele tem, e é só o Espírito Santo que ele vai dar coragem para você, mas você tem que dar esse passo, porque Cristo veio não para trazer paz. Então, isso é bíblico, e essa dor a gente vai sentir, mas nós estamos do lado de fora. Procure pessoas que já saíram para te dar esse apoio. São muitos hoje que saíram. Me procure o Rafa. Nós temos várias pessoas que estão ajudando, grupos de WhatsApp que estão ajudando para ter esse amparo, porque você vai precisar desabafar com alguém e a família não vai querer te ouvir. A gente passou por isso, a gente não foi ouvido, a gente não tinha com quem falar e é uma dor terrível. A gente chorou muito tempo, Caio, foi muito difícil. E agora tem o grupo dos que já entenderam o evangelho e estão fazendo, achando que vão reformar por dentro, né? Então, são pessoas que têm perfis no Instagram, pessoas populares já, fazendo... Essa semana eu até critiquei um perfil que é Doutrina CCB, só que de Doutrina CCB não tem nada, só o nome, sabe? Fala mais coisa reformada. Tem Renan Negroni, uns grupos que, no caso, uns estão vendendo curso de teologia, coisa que a CCB não aprova, mas acho que vai reformar a CCB por dentro. Outros que ainda estão na CCB, mas estão falando da palavra de Deus de um jeito correto. Mas o que acontece, gente? Deus não pediu para você transformar nada, estrutura por dentro. Ele transforma a pessoa, não a estrutura, né? E assim, Apocalipse fala, sai dela, povo meu. Tudo bem que é uma parte profética lá, né? Mas é para a gente lutar contra distorções religiosas. Então não é para você ficar, é para você sair. Porque até em Efésios também, Efésios 5:11, fala que não é para compactuar com obras
da maldade é para a gente denunciar, para a gente condenar. Então, essas pessoas que acham que estão transformando por dentro, elas estando lá, elas estão levando juízo sobre o que elas estão fazendo, porque as outras pessoas achando que elas estão fazendo, falando de Deus estando lá, colocam a esperança também neles. E a nossa esperança é em Deus. Não adianta mudar por dentro, você tem que mostrar que você saindo, você dá um norte, porque quanto mais fica, menos norte essa pessoa tem. Olha, essa pessoa saiu. Ela saiu, então vai trazendo menos esperança, porque a SCB é uma seita. E no meu caso, eu daria recado para 2 grupos de pessoas. O primeiro, que ele vai falar para você, toda igreja tem defeito. Eu já fui em lugar X e a congregação é a mais próxima da doutrina dos apóstolos, do ideal. A gente tem que saber o que é igreja com defeito. Igreja com defeito é quando existem falhas humanas em todos os sistemas, né? Tudo dela pode errar aqui, pode errar lá, não dá assistência direito, tem problemas de rixa entre grupos. Igreja é feita por pessoas cheias de pecado. Mas existe diferença entre uma igreja com defeito que quer acertar o alvo e que olha para a Bíblia como o bem mais precioso que ela tem. E lá eles tiram todos os ensinos e ela se ajusta na caminhada. E tem arrependimento também de coisas erradas. Arrependimento, né? e fala de pecado e perdoa e orienta as pessoas para um discipulado. E existe a igreja que comete falhas contínuas e repetitivas. Contínua e repetitiva é a mesma coisa, mas de heresias, de desprezo à palavra, de esperança em pregações vazias que só vão alimentar mais o seu ego e sua dificuldade de encarar os seus defeitos diante do espelho. A congregação, ela te livra de olhar para o espelho, porque vai ter sempre uma palavra, pregação, que vai te acobertar. Então, existe diferença de igreja com defeito e igreja que não olha para o evangelho. Não é igreja. Esse é um grupo. E o último grupo é com os pregadores da congregação espalhados por aí. Eu fui um. Eu já pensei que poderia mudar a igreja. Eu já pensei que eu poderia um dia ocupar um lugar de influência e que a gente ia transformar a denominação. E o meu conselho para esses membros que hoje pregam a palavra da CCB é que ou você tem que pesar o que realmente é de valor dentro do seu coração. Se é o evangelho ou a sociedade que faz parte. Porque, no fundo, você não quer abrir mão de tudo que você conquistou fazendo parte do ministério da CCB. Você não quer abrir mão das pessoas que estão à sua volta, daqueles que te admiram, que te têm como bom pastor, que te tem como alguém que prega diferente, que vai mudar a igreja. Não, você está mentindo para você mesmo e afastando a sua própria família do evangelho verdadeiro. Quantos vão sofrer dentro da sua casa para que você seja o agente transformador dentro dessa denominação? Não vai acontecer nenhum outro. Você tem que olhar para o evangelho e falar, basta. Se você sabe que o homem é pecador, você não pode ficar dentro da CCB. Se você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, você não pode ficar na CCB. E ponto final. Se você quer mostrar isso para os seus filhos, então tome coragem e fala, filho, a partir de agora a gente vai procurar um lugar onde a palavra de Deus é valorizada. E parar de mentir para si próprio. E também tem um outro grupo que, por curiosidade, não por entender que a CCB é uma seita, mas são aqueles grupos dos pecadores de morte ou dos desviados por serem mal pastoreados lá. Uma das coisas na pandemia que eu e o Rafa a gente chorava muito era porque ele participou de várias reuniões de divórcios, né, que aconteceram na pandemia, e ele viu a falta de cuidado sobre abuso emocional e até abuso físico que esses anciões têm. E lá no meu perfil também tem muitos depoimentos, sabe? É só homens na frente de uma mulher abusada emocionalmente ou até fisicamente, e eles, ao invés de acolhê-la, de acompanhá-la, de aconselhá-la com a Bíblia, eles simplesmente pedem a essas pessoas esperança, perseverança no nome para não manchar a instituição em si, sabe? Fazendo aquela pessoa ficar num casamento abusivo e nem aconselhando, nem
andando junto. E pecadores de morte são aquelas pessoas que eles rejeitaram, que aquelas pessoas não conseguiram esperar o tempo, porque, assim, são os anciões que liberam, agora você pode voltar. E se os anciões não liberaram, aquela pessoa se sente condenada para o resto da vida. Daí que ela pensa, eu vou sair da igreja, se eu já sou condenada, deixa eu aproveitar o mundo. Então, assim, passar para essas pessoas a liberdade em Cristo, para que elas procurem uma igreja bíblica, para que elas entendam que existem igrejas que vai abraçar, que entende que o que ela cometeu foi um pecado, ou essa pessoa divorciada, que ela foi machucada, e que tem pastores que cuidam, que aconselham. Então, para procurar ajuda, perguntar, se informar de uma igreja bíblica e saber que não é uma igreja que a CCB era uma seita, por isso que prejudicou tanto. Uhum. E que não é por isso que é para ficar desigrejado, que existe ambientes saudáveis, sabe? Para mostrar o amor de Jesus para essas pessoas. Maravilha, muito obrigado por participar do podcast, Edu e Rafael. É o seguinte, falem sobre as redes sociais de vocês, onde a gente pode encontrá-los. No Instagram, né? É lu.vieira Cavalcante. E eu tô só no Instagram, né? Instagram, Lu Vieira Cavalcante. Eu tenho recebido, Caio, muitos depoimentos de mulheres. E vai receber bastante agora. Então, assim, mulheres, até teve umas irmãs, porque elas se sentem mais confortáveis em falar com mulher, né? Uhum. E elas não gostam muito de se identificar. E eu acho que essas dores são dores que a gente tem que dar voz. Porque são almas maltratadas que precisam ser acolhidas. Uhum. E precisam ser direcionadas para o evangelho, né? E isso dá voz a elas, tem recebido mais, que tem trazido mais experiências e tem buscado igrejas bíblicas. Rafael? O meu é o Rafa, CVL, CNT, são as vogais as consoantes do meu nome, né? Então, CVL, CNT. Fica fácil de achar. Instagram? Instagram também, só Instagram. Ótimo. Gente, é o seguinte, esse podcast aqui, na íntegra, vai estar no meu canal, tá? Você já está no meu canal, Caio Modesto, mas vai estar no canal oficial Vozes. Então, daqui a um tempo, não vai estar mais no meu canal, somente no canal Vozes. Nós vamos postar lá na íntegra também esse podcast e os cortes. Os cortes somente lá, tá? Então, se inscreva, vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. E também as redes sociais da Lu e do Rafael. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Abraço, gente.